Certo. Boa tarde, senhoras e senhores, e bem-vindos de volta ao Fala Tailandês, com Dan agora. Hoje, pensei em compartilhar uma história positiva com todos vocês. Eu estava revisando meus e-mails e voltando ao passado, dando uma olhada no que as pessoas vinham me enviando nos últimos anos. E foi muito interessante. Perdi muitos e-mails e nunca os li porque recebo muito spam. E muitas vezes minha vida tem sido agitada e eu acabo perdendo alguns e-mails agora. Percebi que esse cara me enviou um e-mail curto, perguntando por que eu não tinha compartilhado a história dele. Então vou ler isso para vocês bem rápido. Primeiro de tudo, oi Dan! Depois de assistir com interesse por mais de um ano aos seus vídeos de histórias, decidi que toda vez que você pedisse histórias para nós, eu enviaria a minha própria. Bem, o primeiro de 2 encontros, de qualquer forma, isso foi há algumas semanas, e por algum motivo você ignorou. Só posso supor que é porque era uma história de relacionamento positiva, não negativa, como a maioria parece ser. Então, só posso supor que você prefere as histórias negativas com finais ruins, o que é uma pena. Talvez, como a sua foi negativa e terminou mal, você seja um pouco tendencioso, não sei. Eu tive um relacionamento muito positivo e depois um muito negativo em seguida. Foi esse que eu enviei. Muitos detalhes ficaram de fora, embora nada negativo, só para caber na linha do tempo. De qualquer forma, não posso dizer que estou sentindo outra coisa, além de decepção. Os caras precisam saber que é mais do que possível ter um relacionamento bom e forte, que não envolva dinheiro com uma mulher tailandesa. Mas a visão negativa, que parece ser retratada na maioria das histórias, é que isso dificilmente vai acontecer de qualquer jeito. Esse é o meu desabafo. Resolvido com respeito, certo pessoal, serei muito transparente e muito honesto. Como de costume, a maioria das histórias, 99% das histórias, são muito negativas. Às vezes recebo uma boa história do passado. E essa é outra história do passado e a segunda história que ainda não foi compartilhada. Isso me deu perspectiva. Foi uma história de terror. Terminou em 2014. Então isso só mostra que hoje em dia é muito mais difícil encontrar alguém decente. Que não esteja só com você por dinheiro. Mas antigamente, olha, muitos caras faziam sucesso e não precisavam pagar caro por isso. Então, sem mais delongas, vou deixar todo mundo ouvir a história desse cara, trazer um pouco de positividade para o canal. E depois, tenho algumas palavras minhas no final. Mas, pessoal, hoje estou em um lugar melhor. Ontem foi de qualquer jeito, vamos falar sobre isso no final. Então, sem mais delongas, coloque a chaleira no fogo, pegue uma cerveja e vamos ouvir a história de hoje da Tailândia. Oi Dan, sou inscrito no seu canal há mais de um ano. Eu gosto de ouvir as aventuras de outras pessoas, boas e digamos a maioria com finais decepcionantes. Eu deixei comentários na maioria delas, positivos e negativos. Minha história tem 2 partes, com 2 tailandesas com quem acabei me casando com muitos anos de diferença. Primeiro, por favor, mude os nomes se você for publicar isso para não me envergonhar quando eu ouvir. Meu nome é T. Sou do Reino Unido e, infelizmente, já tenho bem mais de 75 anos, mas ainda estou razoavelmente em forma. E ainda gosto das frutas que a Tailândia oferece. Agora, minha história começa na minha primeira visita à Tailândia, lá em 1989. Depois de 3 anos de luto pela perda da minha esposa de muitos anos, decidi que precisava sair um pouco. Eu não sabia absolutamente nada sobre a Tailândia ou seus prazeres, mas de alguma forma reservei uma viagem por meio de uma agência de viagens, por 6 semanas. A viagem planejada era de 2 semanas em Bangkok e o restante em Pattaya.
Eu estava sozinho e me sentindo perdido, sem conseguir me concentrar no tempo que tinha pela frente. Eu odiei aquilo e depois de 2 semanas pedi para voltar mais cedo ao Reino Unido, o que foi providenciado para mim. Um dia eu estava andando na rua e decidi que precisava cortar o cabelo. Então entrei em um salão. Na primeira loja que vi, sem clientes esperando, a caixa chamou uma senhora e eu me sentei na cadeira. Tenho certeza de que você acha que sabe onde isso vai dar, mas está enganado. Ela era deslumbrante, mal falava uma palavra em inglês, então era só contato visual e sorrisos pelo grande espelho. Havia uma conexão, eu podia sentir isso por todo o meu corpo. Eu não conseguia tirar os olhos dela, mas chegou a hora de ir embora, então paguei e dei uma gorjeta para ela. Ela me acompanhou até a porta, me deu o maior sorriso e eu fui embora. Agora, no dia seguinte, estou indo para o aeroporto, indo para casa. Eu não conseguia parar de pensar que acabei de cometer o maior erro da minha vida. Naquela época, eu tinha um bom negócio no Reino Unido, então tinha coisas para me distrair da minha viagem encurtada. Então eu pensei, pronto, é isso agora. Naquela época, eu era determinado e confiante, mas não entendia o que tinha feito de errado. Então, o que eu fiz? Então, 2 semanas depois, estou de volta ao aeroporto de Bangkok, sem nada reservado além do voo. Acabei pegando um táxi e pedi para ele me levar com ela para alguma aventura. Acabei em um hotel na Soi 4 Nana Plaza por acaso, a pouca distância do hotel onde eu tinha estado 2 semanas antes. Então, depois de alguns dias, criei coragem para ir ao barbeiro, já que sou um pouco tímido em algumas situações. E eis que ela estava lá, mas estava ocupada, então eu esperei até que ela ficasse livre. Eu disse a ela, por meio de tradução e com a ajuda de outra moça, que eu não queria cortar o cabelo. Eu só queria convidá-la para jantar algum dia. Então, para minha surpresa, ela concordou sem pensar 2 vezes. Lembre-se, ainda estamos em 1989. Ela tinha 31 anos, era divorciada, tinha 2 filhas adolescentes, ambas na universidade e que moravam com o pai, que tinha um bom negócio no ramo automobilístico em Bangkok. Após nos encontrarmos algumas vezes e curtirmos os pontos turísticos de Bangkok, perguntei se ela queria passar férias no Reino Unido. Ela disse novamente para minha surpresa, sim, por que não? Então eu sabia que queria ficar com ela, mas antes de pedir ela em casamento, eu precisava ter certeza. Após algumas semanas no Reino Unido, engatei meu trailer e planejei uma viagem. Passamos o ano seguinte praticamente viajando pela costa sul da Inglaterra, depois seguimos pela França, ficando quando e onde quiséssemos, e então fomos para Espanha e Portugal. Ela, assim como eu, aproveitou cada segundo disso. Eu realmente nunca quis que isso acabasse. Como eu sei agora sobre dinheiro, nunca houve uma menção sobre dinheiro por parte dela. Eu dava o que a gente chamava de dinheiro para as despesas da casa, por mais antiquado que pareça agora. Quando retornamos ao Reino Unido, levei ela ao nosso melhor restaurante, jantamos e bebemos vinho, e então me ajoelhei e fiz o pedido na frente de talvez 100 clientes. Como ela poderia recusar? Ela trabalhava comigo no meu negócio, não nos faltava nada. Estávamos juntos quase 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem nunca trocar uma palavra áspera. Tirávamos férias de 2 meses no Natal e passávamos o Ano Novo na Tailândia todo ano. Lá, ela reencontrava as filhas, com quem eu ainda mantenho contato até hoje. Assim como com o ex-marido agora, vamos avançar para fevereiro de 2002 no hospital em Bangkok. Eu, as filhas dela e o ex-marido ao lado da cama. Depois de ouvir suas histórias, a maioria, como eu disse, tem finais negativos. Nem tudo é assim. Aqueles 13 anos que tive com ela foram os melhores da minha vida e eu quase joguei essa chance fora. Agora, Dan, isso é 100% uma história verdadeira e devo admitir que me deixou um pouco triste reviver isso.
Mas, ao dizer isso, há memórias que nunca vou esquecer. Talvez mais tarde eu possa continuar com a segunda parte, de 2004 até 2014, uma história de terror em comparação. Por fim, continue com o bom trabalho, Dan, e boa sorte. Atenciosamente... Certo? Senhoras e senhores, nos contem o que vocês acham dessa história aí embaixo nos comentários. Pessoal, seja bom, ruim ou estranho, eu sempre fico feliz em compartilhar aqui no canal. As histórias boas podem ter menos visualizações, mas eu realmente não me importo. Porque isso meio que me deixa de bom humor quando alguém me manda uma história legal para ler. Só boas vibrações agora em relação a ontem e eu reclamando e desabafando em um vídeo. Desculpa, pessoal, eu perdi a linha. Quero dizer, no fim das contas, você tem que entender isso. Não posso ver meu filho. Com certeza vou voltar para o Reino Unido depois de morar aqui por 9 anos, então minha cabeça não tem estado no lugar certo. E além disso, minha ex está fazendo vídeos e falando besteira na internet. Odeio ser provocado para ficar com raiva, mas odeio ainda mais mentiras e mentiras constantes. E é por isso que eu fico bravo, e eu sei que não deveria deixar ser envolvido de jeito nenhum. Galera, eu preciso me acalmar, preciso manter o foco, tenho muita coisa para fazer. Já resolvi a acomodação para quando eu voltar para casa. Estou decidindo o que vou fazer de trabalho. Recebi ofertas de emprego e talvez trabalhe por conta própria. Ainda estou decidindo, mas tenho um tempo. Mas pessoal, eu só preciso manter o pensamento positivo e fazer o melhor que eu posso na situação em que estou. Sim, minha história é bem diferente do que eu costumo falar aqui no canal. A maioria das histórias aqui são sobre caras sendo enganados, passados para trás, ficando sem nada. Isso não aconteceu comigo, eu só fui atormentado psicologicamente. Mas se a minha história ajudar outras pessoas por aí, sabe? Vocês não veem os e-mails e as mensagens que eu recebo de caras passando pelos mesmos tipos de problemas. Eu só não compartilho porque muitos deles querem manter as coisas em sigilo quando envolve os filhos, a mãe, etc. Sabe, porque eles não têm alguém que está indo para a internet e postando coisas. Então sim, eu converso com muita gente e todo cara com quem eu falei conseguiu ganhar 50 direitos de custódia ou guarda do filho. E não precisaram pagar pensão, nada, porque é 50-50, é assim que funciona aqui e a pensão aqui é muito baixa. De qualquer forma, é muito diferente do que é no Ocidente, pessoal. Mas de qualquer forma, se você quiser compartilhar sua própria história verdadeira e única no canal, estou disposto a lê-la da melhor forma possível e compartilhar sua história verdadeira com todos para manter as pessoas seguras do que aconteceu com você. E também, se for uma boa história, dar um pouco de esperança para os caras. Porque existem mulheres tailandesas decentes na Tailândia que não estão nem aí para dinheiro ou status social. Querem ser madames e se acham superiores, mas há muitas mulheres que não são assim. O único problema é que são raras, principalmente em locais turísticos. Normalmente, você precisa sair e se afastar dos lugares turísticos na Tailândia para encontrá-las. Então, esse seria o meu conselho. Além disso, pessoal, enviem seus e-mails para thaitalk.com.dan@gmail.com e eu vou compartilhá-los no canal. Fiquem tranquilos, pessoal, cuidem-se. E mais uma vez, desculpem por ontem. Eu não deveria ter sido rude. Tchau por agora, até mais.